diz assim: quando ouviu essa notícia, Jesus se retirou do barco, em particular. Se retirou a um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: não temos aqui, exceto 5 pães e 2 peixes. Não temos aqui, exceto 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. E ordenou que a multidão se sentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes. E olhando para o céu, deu graças a Deus, ao Pai, agradeceu a Deus e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém. A multiplicação dos pães. Eu gosto de pensar sobre essa passagem, de que aqui também está a gratidão daquele que faz multiplicar. A gratidão multiplica, a ingratidão divide. Então nós temos aqui um texto onde Jesus recebe uma notícia. O texto já começa assim: quando ouviu essa notícia, Jesus se retirou de barco, em particular a um lugar deserto. Qual é a notícia que Jesus recebe? Que João Batista tinha sido decapitado. Sim, é uma notícia terrível, é uma notícia que não é nada boa, e Jesus toma um posicionamento. Quando ele ouve essa notícia, ele se retira de barco, em particular a um lugar deserto. Jesus quer ter um momento a sós com o Pai. Ele quer ali ficar no seu tempo com o Pai. Ele acaba de receber uma notícia que não é nada boa, Ele também pode estar cansado fisicamente, emocionalmente, diante de toda a situação difícil que ele acabara de tomar como conhecimento. Pode acontecer. Jesus mesmo suou sangue, ele sofreu porque ele era 100% homem e 100% Deus. Como homem, sim, ele também sofreu aqui na terra. Mas aqui a gente acaba vendo então de que ele parte para um lugar deserto, em particular, e multidões ouviram falar que ele então iria para esse lugar e saíram das cidades ao encontro de Jesus a pé. Quando Jesus sai do barco, vê aquela grande multidão, teve então compaixão deles e curou os seus doentes. Jesus é então aquele que não se cansa de abençoar, curar, quando vê uma multidão dependente dele. Lembram que ele sai em particular. É como se Jesus dissesse: eu quero ter o meu momento agora com o Pai, quietinho aqui no deserto. Mas quando ele chega no deserto, tem pessoas, tem uma multidão. E Jesus então nos ensina de que o renovo de Deus começa quando a gente serve. Porque quando ele vê a necessidade, quando ele vê aqueles doentes ali, ele então cura eles.
E muitas vezes nós vamos ter esse momento, onde a gente vai querer ter o nosso momento, mas muitas vezes Deus vai enviar também a oportunidade para a gente fazer algo, servir, fazer algo ao próximo em um momento. O que você menos queria era fazer aquilo, era ficar no seu tempo, no seu momento com o Pai. A gente costuma meditar de que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, amém? Não esqueça que essa vontade é contra a nossa carne. Para a gente viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente vai ter que ir contra a nossa carne. Muitas vezes a gente não vai ter vontade de fazer e vai ter que fazer porque é a vontade de Deus. Muitas vezes a gente não vai sentir em fazer algo e nós vamos ter que realmente fazer, servir, cumprir com a obediência à palavra de Deus. Por quê? Porque é a vontade do Pai. E se é a vontade do Pai, ela é boa, perfeita e agradável. E acabou. A nossa vontade comparada com a do Pai, ela é terrível, miserável e leva à morte. É só nós analisarmos. Até aqui hoje, todas as nossas atitudes, baseadas no que eu quero, no que eu gosto, para onde nos levou? Nós encontramos na próxima decisão a paz do Satanás, a paz do diabo. Sim, existe uma paz na desobediência, antes de vir a perturbação e a maldição. Então o que a gente está aprendendo aqui? Que Jesus ele não classifica se ele quer ou não, se ele precisa tirar o tempo dele, ou se ele pode, mesmo no tempo dele, equilibrado, servir e sanar aquele momento, aquelas curas ali, naqueles doentes. Por que curou os doentes? Porque tinha fé ali. Lembram que cura não tem onde tem doença, enfermidade. Cura tem onde tem fé. Amém? Onde tem fé. A fé manifesta os céus. A fé, quando ela é praticada, profetizada, declarada, e se tem uma ação de fé, o que acontece? Nós invocamos a cura, invocamos os céus para as nossas vidas. Por isso eu profetizo hoje sobre a igreja: cura, milagre, recomeço, multiplicação na tua vida. Por quê? Porque é um princípio bíblico. Se eu não manifesto a minha fé, eu não estou querendo a manifestação de Deus. E perceba que muitas vezes a gente vai passar por lutas antes de ter o grande milagre. Muitas vezes um casamento passa por conflitos para depois viver aquilo que nem sonhava em viver juntos. Por quê? Porque o conflito, a necessidade, o deserto não é o fim, mas é o momento de manifestar a fé para ter o que nunca teve. Amém? Diga assim: eu manifesto a minha fé em pensamentos, em palavras, em atitudes, para invocar de Deus o que nunca tive. Porque se eu continuar fazendo as mesmas coisas, pensando do mesmo jeito, para que se converter? Para que Jesus? Para que ir na igreja? Para que ler Bíblia? Se é para eu continuar no mesmo padrão como eu vivia, eu não preciso de Jesus. É só eu viver do meu jeito. No entanto, quando nós aceitamos Jesus, nós estamos morrendo para nós mesmos. Ou seja, a minha carne, a minha vontade não manda mais em mim. Então eu tenho que fazer gostando ou não, é de Deus, vou fazer. Eu tenho que fazer querendo ou não, sentindo ou não, com dor ou não. Porque Jesus, ele cumpre a missão de Deus, Pai. Ele mesmo diz que ele não veio para essa terra fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. Se perguntasse: Jesus, você quer ir para a cruz? Lógico que não. Você quer ir para o deserto, ficar 40 dias sem comer, só bebendo água? Claro que não. Você quer ser cuspido na cara? Você quer receber
40 menos 1 açoites? Você quer ser esbofeteado, humilhado, carregar uma cruz pesada? Você quer suar sangue? Lógico que não. Mas tem coisas na vida que não se pergunta, está decretado e acabou. Quer ou não quer? Exemplo, congregar, quer ou não quer? A Bíblia não negocia. Servir, quer ou não quer? A Bíblia não negocia. Perdoar, é decisão. Dizimar, ofertar. Amar. Deus não pergunta, filho, você quer amar? Não, é um mandamento, precisa amar. Você ama quem está perto, quem está longe. Agora, não é porque você ama que você precisa levar para casa. Amar é você também colocar limites. E você coloca limites em algumas pessoas porque você se ama, ama a tua família e ama aquela pessoa. Então, queridos, o que acontece aqui? Jesus está nos ensinando de que a vida cristã não é sobre o que eu quero, é sobre o que Ele quer. Aí é que está o grande segredo, para a gente conseguir viver o que nunca vivemos. Porque, querido, se eu parar para pensar também, eu também pararia e pensaria, hoje eu não quero. Hoje tem atendimento hoje, quem que é? Fulano, não, fulano eu não quero atender. Esse eu quero. Esse eu quero. É porque eu gosto mais desse do que aquele lá. Nós somos seres humanos e nós como seres humanos, nós temos afinidades com uns e com outros, mas amar tem que amar todos. E principalmente aqueles que incomodam, que a gente tem que amar mais ainda. Sim ou não? Então, a decisão de viver um cristianismo, queridos, é nós estarmos falando o seguinte: eu não vivo mais para mim, eu vivo para Ele. Isso é ser cristão. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Meu Deus, tem muita responsabilidade nisso, a gente citar. Porque eu estou dizendo, eu não decido sozinho, eu não faço mais o que eu sinto, o que eu penso, eu não sou mais conduzido pelas minhas emoções, pelos meus impulsos. Não, eu sou conduzido pelo Espírito Santo, porque agora Ele habita em mim e eu vivo, Cristo vive em mim, ou seja, o que eu decido é Cristo em mim. Eu deixo de decidir por mim e decido por Cristo, porque Ele está em mim. Aleluia! Se era um demônio, morreu. Mas demônio não morre. Você sabe que espírito não morre, né? Mas não é só um negócio. Na verdade, foi um anjo que deu uma escorregada ali. Opa, desculpa, e pisou no telhado. Desculpa, foi os anjos que estão nos 4 cantos do templo. E às vezes eles tropeçam e tal. Eu lembrei de uma coisa agora. Eu fui limpar Foi esse anjo que me segurou. Eu estou brincando, mas me arrepiei agora. Eu fui limpar as calhas do templo, aqui, toda ela, e resbalei, resbalei. E eu estava caindo, quando eu caí, eu botei o pé na calha. Irmãos, vocês quase ficaram sem pastor. Eu vou dizer que uns iam sorrir bastante. Mas eu acho que alguns também iam chorar E aí deu um frio na barriga, eu parei assim, disse, meu Deus. A minha alma foi e voltou. Foi esse anjo, viu? Depois nós conversamos para ver como é que é o nome dele. Hoje eu estava falando com uma irmã, e ela disse, pastor, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava na igreja, estava no culto, e tinha muitos anjos na igreja, assim, as pessoas sentadas ouvindo a palavra, e tinha sacos de sementes, e esses anjos derramavam as sementes nas pessoas sentadas. Chega a me arrepiar, porque essa pessoa ela tem sonhos, e Deus fala com ela por causa dos detalhes.
e derramava sobre as pessoas essas sementes. E quando eu vi, do meu lado tinha um anjo muito grande, forte, e não forte ela falou, mas muito grande. E eu perguntei: quem que é você? E ele falou: eu sou o arcanjo. E aí ela me falando, e como eu tenho a interpretação de sonhos, ela está falando, eu já estou. É Deus confirmando as sementes na igreja, a palavra derramada, entende? E quando tem palavra, algumas coisas começam a acontecer. Alguns recebem, outros não. Alguns querem, outros não. Por quê? Porque o Evangelho nos faz decidir. Sim, sim, não, não. Acabou. Começa a colocar o Evangelho no meio dos teus amigos para você ver o sim, sim e o não, não. Começa a colocar o Evangelho na tua casa para ver se o sim, sim e o não, não começa a aparecer. Começa a colocar o Evangelho na igreja para ver se quem vai ter que decidir sim, sim e não, não. Então não te assuste quando você colocar o Evangelho no trabalho. Sim, sim, não, não. O que é para ser, não vai ter mais. Mas aquilo que é para vir de promessa, de milagre, vai vir de maneira abundante. É crer na palavra. E aí quando ela falou isso, veio a revelação, eu esperando ela falar. E aí ela falou e tal, disse: que bênção, hein, irmã. A pastora Tati estava junto. E ali no café, tomando um café, disse: que bênção, eu esperando só o momento para falar a palavra. E aí quando veio, ela disse: mas você sabe o que é esse anjo grande do teu lado? Pois é, pastor, né? Olha só, quando Lúcifer foi expulso do céu, uma terça parte caiu com ele. Então quer dizer, essa terça parte que caiu são as entidades, são os demônios. Então quer dizer que para cada demônio na terra tem 2 anjos dando uma tunda neles. Isso quer dizer que você tem no mínimo 2 anjos andando contigo. E eu explicando para ela: agora você sabe o porquê que esse anjo grande está contigo? Ele está à disposição a teu serviço. Você dá o comando do que ele precisa fazer. Então você pode orar e dizendo: Senhor, envia os teus anjos guardando. Só que você viu ele contigo, ele está contigo. Você vai conversar com ele que nem uma pessoa. Você vai dizer assim: ei, arcanjo. Você só vai descobrir se é Miguel ou Gabriel, mas você provavelmente é Miguel, que é o anjo de guerra. E aí você pode falar: Miguel, cuida desses demônios que estão querendo atrapalhar minha família, que estão perturbando minha família, que estão isso. Cuida da minha casa. Chama ele somente para os momentos que você vê que está sendo espiritual, que realmente pode chamar, que você vai ver a batalha se dissipando. Você entende que cada revelação que Deus te dá, cada visão, você vai para um outro nível de ação e de fé? É isso. A gente está lendo um texto aqui, queridos, que é literal, aconteceu. É a palavra de Deus. Jesus está lá no deserto, ele quer ficar de boa. Eu acredito que ele quer lá tomar um suquinho de laranja, lá no deserto. Imagina no deserto, suquinho de laranja. Deserto, suquinho de laranja, entendeu? Só ele consegue fazer isso aí. Água com gás, limão e gelo. Imagina Jesus, cara, brincando com isso. Deixa eu ver agora não, Mac não. O outro não, Mac é o outro. Hambúrguer. Eu ia pedir picanha, maminha, alcatra. Enfim, ele pode pedir o que ele quiser. Você sabia que você pode pedir o que você quiser? Jesus aqui não tem a mentalidade de escravo, não tem a mentalidade negativa, ele não tem a mentalidade de se não der certo, que vergonha. Ele simplesmente está ali e começa a curar os doentes. Ou seja, primeiro ele está servindo. Tem gente que quer primeiro a multiplicação para depois servir. Primeiro, Senhor, multiplica, depois eu dizimo. Senhor, primeiro multiplica, depois eu ajudo. A fé nos faz antecipar em ação o que precisa ser feito, e muitas vezes sem recurso.
Porque se é para fazer quando tem recurso, não é fé. Faz antes de multiplicar, para depois você saber administrar a multiplicação e viver em abundância. É interessante, queridos, que às vezes Deus coloca nós em umas oportunidades onde a gente está sendo testado naquele momento, justamente naquela área. Porque Deus quer saber se você vai agir por fé. Haja por fé. Ele está curando, sim. Ele acaba de saber o quê? Que João Batista foi o quê? Decapitado. Jesus não deixa o inimigo acusar ele. Você não ajudou João Batista e ele foi morto. Agora você quer curar doente? Quem é você para curar doente se você não ajudou João Batista? Você percebe que na área que Deus quer te usar, é justamente ali que o inimigo vai tentar te parar? Qual que é a tua luta hoje? É aí que Deus quer te usar. É aí que Ele quer fazer com que você viva de maneira extraordinária. Mas precisa então remover as crenças, os pensamentos, aquelas coisas que muitas vezes estão ali há anos, pensando automático, eu vivo assim, eu sou assim, sempre fui assim. Será que não é tempo de renunciar a esses pensamentos e se permitir viver algo novo? Eu quero viver. Para viver algo novo, eu preciso pensar e renovar a minha mente. Porque se eu canto que eu quero viver algo novo, mas eu não estou aberto para ler a palavra, orar, levantar as mãos, cantar a Jesus e mudar as minhas atitudes, não vou ter algo novo. Entende que quando a gente louva, automaticamente a gente está assumindo um compromisso? Amém? Jesus está curando. Ele não está abatido, ele não parou de fazer porque recebeu uma notícia ruim. Então, ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram e disseram: olha os discípulos, este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Olha que ideia de jirico. Eles são discípulos. Eles estão com quem? Jesus. E eles vão lá dar uma ideia, ao invés de perguntar o que precisa ser feito. Às vezes a multiplicação não vem porque a gente quer dar ideia para Deus, ao invés de perguntar o que deve ser feito. Eu não sei vocês, mas às vezes eu tô achando que estou orando, mas eu estou querendo dar ideia para Deus. Deus, meu Deus, eu quero tanto. Envia um príncipe num cavalo branco. E chega só o cavalo. Envia, eu quero tanto. E Deus está dizendo, calma. Não, mas eu quero. E fica dando ideias para Deus. Deus já sabe o que você quer, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe de tudo isso. Ele só quer ver uma dependência do coração. Principalmente aonde? No secreto. Porque quando está trabalhando, você está ocupado. Quando está fazendo algo, você está ocupado. Agora, quando você relaxa, é aí que os fantasmas querem aparecer. E aí você declara a palavra. E é batalha. É batalha. Por que Deus está esperando um próximo movimento da igreja em relação de pessoas, de estrutura, de tudo mais, das promessas que Ele tem? Porque Ele precisa preparar primeiro a igreja, que são as pessoas. Para que estrutura se não está preparado o coração? Para que milagre se o coração ainda está cheio de dúvidas? A preparação, ela é necessária, as sementes são jogadas justamente para ver quem é joio e quem é trigo. E a pergunta sempre é, quem sou eu, joio ou trigo? Porque a gente sempre pensa, alguns pensam até olhar para o lado, assim, quem que é joio aqui? A palavra é ministrada para mim.
Você pode até enxergar joio, você vai orar, Senhor, transforma um trigo, aquele trigão bem bênção. Transforma uma trigona bem bênção. Amém? Mas não esquece, não adianta eu orar para alguém ser trigo se eu sou joio. E tem uns assim, ora no outro que está nele. A pior coisa que tem é uma pessoa querer orar por alguém que está nela. Ou quer mudar alguém, mas vive todo errado. A multiplicação começa no coração. Não começa no que nós temos e vemos. Começa no que não se vê aos olhos naturais. Porque a multiplicação não começa quando eles dão o pão para as pessoas e os peixes. A multiplicação começa quando Jesus está curando o doente, onde ele pensou lá no início em ficar quietinho na dele no deserto. A multiplicação começa quando eu quebro um protocolo da religiosidade, onde muitos não querem fazer, mas Deus falou só para você fazer. E você vai lá e faz, e você é o doido da história, você é o certinho, você é o religioso não, mas você é o crente, é isso, é Deus que falou, seja crente mesmo. Seja crente, faça. Quando eu me converti, eu trabalhava numa empresa, solteiro, e depois de um tempo, ali na mesma empresa, os guri começaram a perceber que meu comportamento estava diferente, já não tinha mais hábitos que homens do mundo têm, de olhar para as mulheres, porque isso é um espírito. E uns começaram a conversar, uns acharam que eu tinha virado a casaca, e enfim, vocês entendem, né? E eu quieto na minha. E eu era chefe de setor, e eu tinha um cartãozinho assim, um caderninho, que eu anotava minhas meditações. E eu botava o caderninho no bolso, e eles achavam que eu estava anotando o comportamento deles para passar para o chefe depois. Pensa num tendel. E quando eu percebi isso, aí que eu fui terrorista. Aí então tá bom. Aí me vinha Mateus 6,33, eu tirava do bolso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu ficava meditando na palavra. Por quê? Porque a minha mente era muito, pensava muito, e era muito afetada por pensamentos do inimigo, assim, é todo mundo. Então tem que substituir. E aí um dia um deles, ele veio, Gabriel, me diz aí, eu preciso saber, cara, eu estou muito curioso, já há alguns dias tu está com esse negócio aí, o que é isso aí? Aí eu disse, cara, vamos tomar um café então, depois, e eu vou te explicar. E aí eu fui, eu lembrei que a gente sentou lá nas bancas em Novo Hamburgo, top lugar, é chique. Agora tá chique, mas naquela época, meu Deus, tu já tinha que estar sentado se cuidando assim, né? E eu disse, cara, eu tô com esse bloquinho aqui, eu vou te mostrar agora. Quando eu dei para ele olhou assim, tinha versículos, ele fez uma cara de tristeza, porque ele queria ver o circo pegar fogo. Ele olhou assim, é isso? A mentalidade da pessoa estava tão acostumada em BO, em contenda, em diz que me diz, que em coisa, que para ele foi uma frustração ser a palavra de Deus. Queridos, entenda uma coisa, nunca queira mudar uma mentalidade onde ela já está aculturada e ela quer viver daquele jeito. Se você quiser mudar uma pessoa assim, quem vai adoecer é você. E eu disse, sim, é só isso. Está aqui. Guardei. Disse, cara, não acredito, tu está indo na igreja, tu virou crente. Eu disse, cara, não sei se eu virei esse treco aí, mas eu estou indo na igreja. Brincando com ele, fazendo trocadilho para fazer ele pensar. E aí aquelas coisas normais, mas tu está dando dinheiro para o pastor? É o mesmo espírito que sempre fala, o espírito de Mamon. Sempre quando a gente adora um Deus, a nossa fala, nosso pensamento e atitude vai ser de acordo com aquele Deus que a pessoa adora. Então quer saber se você está com Deus, cuida do que você fala, cuida do que você pensa, cuida do que você faz. Esse é o Deus que você anda. Amém?
E isso é bom, queridos. Não é para a gente ficar, meu Deus, é bom, não é para acusação, é para libertação. E aí eu disse, tá, mas e agora, então, tu te batizou? Eu, sim. Tá, mas e agora a questão de mulher, agora como é que batizou? Eu disse, cara, a próxima pessoa que eu vou casar é a que eu vou beijar. Ficou bem assim esse silêncio. Ele falou, sério? Não. Eu disse, sério. Só que naquele momento até eu estava meio que duvidando. Mas eu tinha firmado uma aliança. Tem coisas que a gente vai assumir com Deus que até tu mesmo vai duvidar de mim. Eu? Tá bom, papai, eu preciso de ti. Amém ou não amém? Ou só eu sou doido esse ser humano? Esse cara depois eu convidei para ir na igreja. Depois de um tempo, ele riu, né? E quando se ri, depois paga o preço. Pagou o preço. E depois convidei para ir na igreja, levei para um retiro. Ele se batizou, ganhei ele para Jesus. E esse cara depois foi morar longe, depois voltou. Entende? Então assim, queridos, quando Deus te dá para servir, não te preocupe com o que vai pensar. Porque aquele cara que vai ouvir você falando, ele pode estar por dentro e dizer, como eu queria. Como eu queria ter esse posicionamento. Entende? Não é que ele queria ser eu, não, ele queria ter um posicionamento assim, porque a vida dele estava terrível. E eu não aceitei Jesus porque a minha vida estava perfeita, porque também não estava boa. Então, Jesus está servindo e a multiplicação começa no servir. Eu não estou dizendo virar escravo, não, servir não é ser escravo. Eu não estou dizendo você morar na igreja, eu estou dizendo você fazer além do que toda a tua família já fez. Fazer além daquilo que você poderia fazer e não está fazendo. E sabe que pode fazer. Fazer além daquilo que as pessoas esperam. Irmãos, tem uma unção, tem uma porção de Deus para aqueles que fazem além do que são chamados a fazer. E Jesus chama quem faz só o que foi chamado para fazer, Jesus chama de servo inútil. Irmãos, isso aí fica martelando na minha cabeça. O que eu posso fazer além do que eu fui chamado? Mas se tu conversa com uma pessoa, dependendo do quem, ela vai dizer, isso é religiosidade. E aí vem as desculpas para não servir. Não servir é o cartão para não ser abençoado. Você que tem empresa, você olha a qualidade, a maneira que uma pessoa serve, porque se ela está trabalhando, está servindo. Ou você contrata ou manda embora. Está no contrato ainda, ou fica ou sai. Por quê? Porque ela não serviu direito. Então ela não serve. No reino de Deus é a mesma coisa. Está prestes a acontecer um dos maiores milagres. Mas Jesus está servindo. Curando pessoas. Ao cair da tarde, vem uma ideia. Os discípulos vêm dar ideia. Cuidado com as ideias tortas. Ideia torta nunca vem de Deus. Vem de alguém enviado pelo inimigo para te tirar do milagre que estava logo ali na frente. Irmãos, a pessoa se posiciona em Deus, busca a Deus, continua buscando, Deus dá a direção, Deus dá um lugar, Deus mostra o caminho, Deus está falando e não aconteceu o milagre ainda. E antes de acontecer, o inimigo envia umas ideias tortas. Porque é a última cartada do inimigo para tentar tirar a pessoa da abundância, da promessa que ainda não aconteceu. Com Jesus, veio quem falar com ele? Os mais próximos.
Veio da ideia. É um lugar deserto? Eu imagino Jesus olhando. É deserto? Ah, verdade, eu passei 40 dias em jejum no deserto. Eu conheço esse deserto. E vocês? Hã? Ah, tá bom. Só para lembrar vocês. Eu quero te dizer que muitas vezes tem pessoas que vão querer dizer o que você tem que fazer, mas na verdade deveriam estar quietas, ouvindo e aprendendo no que você tem frutos para ensinar. Eles querem dizer o que tem que ser feito para alguém que tem frutos. É o próprio Deus. Cuidado, esse é um lugar deserto e já está ficando tarde. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. A coisa mais fácil que tem é descartar quem tem problema. Agora, quem anda com o Espírito Santo não descarta quem tem problema. Serve e ajuda a pessoa a ser transformada. Por isso que na igreja não é se eu gosto ou não gosto, não na igreja, mas na vida. Não é se você tem afinidade ou não tem, não. Serve, faz a tua parte e deixa a pessoa fazer a dela. Quer crescer? Começa servindo. Você quer multiplicação? Sirva. Irmãos, isso é tão poderoso que vocês não têm, ou têm noção sim, eu sei que tem. Aquilo que é para fazer e que muitas vezes não dá vontade de fazer, mas poderia, é um passaporte para o próximo nível que Deus quer te levar. Milagres só acontecem com quem tem compromisso, porque milagre está no campo do impossível. Milagre não está no campo daquilo que é possível, daquilo que está tudo bem, não, milagre é no campo do impossível. Já está ficando tarde, diz os discípulos. É um lugar deserto, já está ficando tarde. Olha os empecilhos que os discípulos colocam. É real ou não? É real, é verdadeiro. Cuidado com as desculpas reais, mas que estão impedindo você de ter os olhos espirituais. Muitas vezes nós colocamos desculpas reais. Não, realmente não tem como. Será que não é Deus te testando? Filho, você está enxergando o natural. Eu quero te levar a enxergar o sobrenatural. A fé é justamente enxergar e agir no sobrenatural, aonde até você vai olhar, meu Deus, outras épocas eu nem ia fazer, porque olha o jeito que está, eu ia parar aqui, mas não, eu sei que Deus está me guiando, e Ele me mostrou além do problema, além de Golias, além do deserto, além dos 5 pães e dos 2 peixes, eu já estou vendo a multiplicação, e as pessoas vão te olhar e vão dizer, meu Deus. Bom, despede a multidão, manda embora, ou manda um povoado para comprar comida. Jesus então responde, eles não precisam ir, dê-lhes vocês algo para comer. Olha Jesus e o trocadilho de palavras. Que? Vocês estão dizendo para ir embora? Vocês vão dar comida agora. Aquilo que você quer, está pedindo para Deus mandar embora, para Deus resolver, para Deus fazer, Deus talvez está te dizendo, é você quem vai fazer. É você, porque Deus nos deu autoridade, Deus nos deu governo. Muitas vezes a gente está orando para Deus fazer aquilo que Ele já disse que é para nós estarmos fazendo. A vida é assim. Senhor, abençoa o dia, faz um dia extraordinário. E Deus está dizendo, filho, eu morri na cruz, Jesus, eu morri na cruz, ressuscitei ao 3º dia, te dei autoridade, você tem a minha palavra, o Espírito Santo, meu Espírito habita dentro de você, então é você que vai fazer um dia bom, você que vai fazer um dia extraordinário, é você quem vai fazer um dia extraordinário, vai e faça, na dependência do Espírito Santo. Quando a gente começa a entender que nós estamos no governo, debaixo do governo de Deus, tudo muda.
Nós paramos de dar desculpas e ficar como vítimas da vida, por mais que nós somos tentados a ficar nesse setor de vítima, nós começamos a agir, a romper. A fé precisa de ação. Nós a todo momento estamos rompendo o mundo espiritual com uma ação, com uma palavra. Por exemplo, para eu falar aqui, eu preciso romper o mundo espiritual, porque nem todos, apesar de não perceberem, nem todos estão abertos para receber. Então eu tenho que romper o mundo espiritual para a palavra chegar até o seu coração. Tem que ser pregado, tem que ser dito. Agora, se eu ficar esquivado, preocupado, pensando, eu vou ficar cada vez mais intimidado, vou indo para trás e quando vê minha boca não fala mais. Você precisa romper. Romper o medo, romper a ansiedade, romper o orgulho, romper o ego, romper quem você era, mas agora você está em Cristo e você vai ser quem Cristo quer que você seja. Aí está a multiplicação. Porque se é para ser quem eu era, eu não precisava de Cristo. Estão comigo na mensagem? Não precisam ir. Deles vocês de comer, eu imagino a cabeça deles. Dá o quê? Se nós não temos nada. Eles disseram, opa, nós temos sim, mas ainda é pouco. Nós temos 5 pães e 2 peixes. Aí eu imagino um deles, nem apresenta isso para ele. Você está doido? Você não está vendo a multidão? Você vai apresentar 5 pães e 2 peixes para Jesus? Ele vai dar um laçaço em vocês. Vocês vão fazer isso mesmo? Vocês vão mostrar para ele que tem 5 pães e 2 peixes? Para essa multidão de pessoas. É outra ideia torta que vocês vão dar para ele. Não por quê? Porque Jesus disse o que para eles? Deem vocês de comer. Ok? O que nós temos é isso. Apresenta para Deus o que você tem. Porque quem faz a multiplicação é Ele em cima do que você já tem. O problema é que a gente tem vergonha de apresentar e consagrar a Deus o que nós temos. Mas queremos a multiplicação. Primeiro apresenta o que você tem. Só que o que para nós é pouco, para Deus é o necessário para multiplicar e viver em abundância. Até quando você vai achar que é pouco que você tem? Apresenta para Deus. Até quando você vai achar que é pouco que você sabe? Apresenta para Deus. Até quando você vai achar que você não pode ser um instrumento de Deus aqui na terra, na igreja, no trabalho, na família? Apresenta para Deus. Deus, o Senhor quer que eu sirva? Está aqui, ó. Eu sei fritar ovo. O Senhor quer que eu sirva? Eu lembro quando Deus me chamou para pregar as primeiras vezes, e hoje não é diferente hoje em dia. Não pense que sempre tem palavra, porque falar é fácil, agora trazer uma mensagem mesmo do coração de Deus, e Deus trabalha no mensageiro. Agora, ter mensagem dá para pegar no tablet, no iPad, não sei quantas mensagens tem lá, mais de 1000, é só escolher e ler, e meditar e performar. Agora, trazer uma palavra do coração de Deus é diferente. Senhor, o que o Senhor tem para a igreja hoje? Aí dá trabalho. Aí é 2, 3 horas de leitura, 2, 3 horas de preparar, 2, 3 horas sem contar a preparação no mensageiro, porque a mensagem está pronta em Deus. Aí ele prepara o mensageiro para entregar, para viver e entregar. Entende? Que para o reino dá um pouco mais de trabalho, mas a multiplicação é certa. Então o que acontece aqui? Nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. O que Jesus fala? É pouco. Não. Traz aqui. Deus nunca vai pedir algo que você não tem. Nunca. Jamais. Deus não pede o que a gente não tem. Deus nunca vai pedir para a gente fazer algo que Ele já não tenha feito por nós.
E Ele nunca vai pedir para você dar a Ele aquilo que Ele já não te deu, vindo das mãos dEle. Isso é lindo demais. Porque se a gente tem algo para oferecer para Deus, é porque Ele já nos deu. É lindo. É como se Jesus estivesse com um presente aqui maior ainda. Está dizendo, ei, me dá esse que eu te dei esses tempos, esse presente aí, vem cá. Dá aí para mim. Não, é meu. É seu, é. É que nem as criancinhas, né? Os filhos. Tu vai lá, compra e tudo, daí tu vê com o amiguinho e diz, não, isso aqui eu comprei. Aí o pai está do lado assim, comprou? Eu comprei. Não, foi o pai que deu. Foi meu pai que deu. E muitas pessoas, muitos cristãos adultos estão assim. Isso aqui eu comprei, eu trabalhei e comprei. O papai está lá de cima olhando. O quê? Ah, tá bom. Então não sou eu que te abençoo. Então não sou eu que te dou. É você que trabalha e compra, né? Você é top, hein, filho? Você é top. Nem lembrou da oração que fez quando não tinha emprego. Nem lembrou quando não tinha empresa. Agora tá top. Mas não lembra do choro, do pão com água que comia. Agora para entregar para o papai. Não, agora é meu. Estão pegando a mensagem? Quando nós queremos milagre de Deus, a gente tem que entender que existe a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade é entregar tudo a Ele. Jesus pega o quê? Os 5 pães e entrega a Deus. Ele não pega os 5 pães e 2 peixes e sai distribuindo. Ele entrega para quem primeiro? Para Deus. Porque para quem não tinha nada, ter 5 pães e 2 peixes é muita coisa. Irmãos, a maior estratégia do inimigo é gerar ansiedade no seu e no meu coração para ter aquilo que nós não temos ainda. Porque o inimigo sabe que se eu valorizar o que eu não tenho, aquilo que eu tenho perde força, perde valor e não se multiplica. É só o que a gente valoriza com o que a gente tem, que vai ser multiplicado. Não tem como multiplicar aquilo que não tem. Não existe. Como que vai multiplicar algo que não apresenta a Deus? E para apresentar eu preciso ter. Parece lógico, mas muitas vezes a gente está indo contra o que é lógico. E o Evangelho é simples e poderoso. Quando eu tiver, quando eu. E papai está tentando dizer, você já é. Você já tem. Repara que Jesus ele não pede para alimentar a multidão, ele apresenta e agradece. Por quê? Porque o Pai já sabe o que ele está precisando. O Pai já sabe o que você precisa e o que eu preciso. Ele só está esperando a gente consagrar a Ele tudo o que somos, tudo o que temos. A multiplicação está logo ali. Começa a servir com o que você sabe, para ver se você não vai receber mais sabedoria, mais unção, mais conhecimento, para ver se a mentalidade não abre. Abre demais. Eu lembro uma vez eu estava na igreja, e eu ia ter folga naquele dia. E eu cheguei depois, no final do culto, fui do pastor e disse, o que tem para fazer aí, para ajudar aqui na igreja? Amanhã eu estou de folga. Tem uns negócios para lavar, amém, amanhã eu estou aí. As pessoas sabem que você está disposto e querem servir. Queridos, o melhor lugar para servir é em casa, é no trabalho, é na igreja. Porque, irmãos, se não fosse a igreja, meu Deus, eu penso nisso direto. E não penso nisso somente porque eu sou o pastor da igreja. Não, isso foi consequência. Mas muitas vezes eu ia numa quarta direto do trabalho para a igreja e pensava, meu Deus, aqui eu vou sair renovado. Ainda bem que eu vou ouvir a palavra. A nossa vida não seria a mesma. Porque há uma atmosfera, há uma presença de Deus na igreja que não há em nenhum outro lugar. Nenhum outro lugar. Só que
precisa ter disposição, querer ouvir, obedecer, deixar as crenças de lado. E Jesus então apresenta os 5 pães e os 2 peixes, tragam-nos aqui, e ordenou então que a multidão se assentasse na grama. Ei, senta que agora tem bênção. Estão cansados, né? Final de tarde, bênção, tem hora e data marcada por Deus. Deus não está atrasado para estar com pressa. Repara que é no final da tarde. Deus está esperando no final da tarde para multiplicação, para dar pão e peixe. Tem gente que está às 7 horas da manhã e já desistiu. Não desista. Continua, porque não vai morrer de fome. O Pai está contigo. Meio-dia, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. E aí? Repara que o povo ficou? Porque se Jesus está, ele vai dar um jeito. Eu penso que sempre tem no meio da multidão que diz, esse Jesus aí, eu vou comprar alguma coisa para mim, eu vou lá no Mac agora. Tem sempre alguém, seu, sei lá o quê. Vem cá, fica aqui, Jesus está aqui. Se Jesus está, não sai. Ele vai fazer algo a qualquer momento. Mas ei, vamos gasear a aula? Vamos. Não, porque esse Jesus aí, está sabendo, né? É endemoniado. João 6 e 7 você pode ler. A multidão chamando Jesus de endemoniado. Estão dizendo que ele é endemoniado. Quer saber mesmo? Olha lá o jeito dele, deixa eu ver. Está endemoniado mesmo, vamos sair. Irmãos, não sai, não desiste, não para. E eu estou aqui te impulsionando a ser perseverante em momentos que eu também tenho vontade de desistir. Ou os irmãos pensam, não, pastor, toda hora ele acorda assim de manhã, glória a Deus, acorda com a Bíblia assim, né? Porque Deus diz aqui, de pijama, escovando os dentes, certeza. Você acha que é isso mesmo? Hoje acorda orando em línguas, lavar uma língua, acorda, vamos para a escola, criançada, mochila, pronta. Isa, roupa pronta. Vitor, pronto, tudo, cafezinho, tudo pronto. Eu acho que tem gente que pensa que é assim. Aí vem aquela famosa história, né? Vem um filho de um desavisado, vem assim, pastor, o que você trabalha? Olha, eu sou pastor da igreja, atendo em os cultos. Só isso? Mas trabalho, não trabalha? Ele escuta da onde isso? Deixa quieto. Ele escuta lá de São Paulo. Lá. Enquanto Jesus está, não te mexe. Pode chorar, pode espernear, pode... espera. Porque vai acontecer. Eu acredito que tinha uns no meio também que olhavam assim, eu quero ver o que vai dar acontecer. Curar lá, curava. Isso é barbadinha agora, por meio que ele tem para alimentar todo esse povo. Duvido. Sempre tem. Fala assim, sempre tem. Mas esse não sou eu. Eu sou aquele que está lá dizendo, ele resolve. É no tempo certo, espera. Está roncando, mas ele resolve. Já está vendo já uns Mac assim, que fome, mas ele resolve. Eu vou falar outra coisa, churrasco. Está vendo um churrasco, ele resolve. Diga, ele resolve. Para finalizar, tragam-no aqui para mim, disse Jesus, e ordenou a multidão que sentasse na grama. Tomando 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou aos discípulos e à multidão. Eu não disse que vocês iriam dar de comida para eles?
vocês vão pegar esses pães e vocês vão entregar para eles. Vocês não queriam dispersar eles? Agora vocês vão entregar pão para eles e peixe. Aí o milagre começa a acontecer. É lindo isso, queridos. Por quê? Porque não chegou uma carreta de pão e peixe. Eram 5 pães e 2 peixes. À medida com que eles compartilhavam os 5 pães e os 2 peixes, a multiplicação acontecia. Ou seja, os peixes e os pães nunca terminavam. A multiplicação acontece de maneira sobrenatural. Profetizo na tua vida, os números não fecham. O resultado aparece, você não sabe de onde. Porque não tem como explicar a multidão ser alimentada por 5 pães e 2 peixes. Mas tem como explicar porque Jesus está presente e foi Ele que deu a instrução. A gente tira o foco de nós e coloca o foco em Jesus. O que é um testemunho? É você contar o que por você sozinho não iria acontecer. Deus agiu para que acontecesse. Isso é testemunho, é contar o que Deus fez naquilo que é natural e que você está fazendo. É sobre isso. O testemunho dos discípulos. Olha, a gente estava com 5 pães e 2 peixes, a gente foi entregar. Conforme a gente foi entregando, foi multiplicando. Eu não sei te explicar como, mas não faltou e sobrou 12 cestos. Ou seja, 5 pães e 2 peixes alimentou todo mundo. E no final, ao invés de ter 5 pães e 2, tinha 12 cestos, ou seja, multiplicou de novo. Multiplicou durante e multiplicou depois. Irmãos, isso não é historinha, eu não estou aqui contando. Lê na Bíblia, está na Bíblia. E se a gente crê a Bíblia, na Bíblia, a gente vai crer que no momento de deserto, Deus multiplica. Mas eu tenho que ficar orando, buscando e ouvindo Jesus. Porque essa multidão não ficou ali no Instagram, no deserto. Jesus está aí ainda? Deixa eu ver aqui então. Ui, olha aqui, ó, viu? Jesus saiu já? Não? Não? Uma hora vai acontecer, eu não sei o quê. E aí, como é que estão as coisas? Beleza? Jesus está aí ainda? O que ele falou agora? Pois é, eu não concordo. Isso aí eu concordo. Boa, Jesus. Não, isso aí não é bem assim, viu, Jesus? Porque eu sei o que eu estou falando. Bom, vai longe essa história e a gente não quer ir muito tempo. Eles estão ali ouvindo Jesus, ouvindo a palavra, ouvindo instrução, ouvindo palavra, se alimentando daquilo que é espiritual. Porque o que é espiritual, primeiro, deve ser primeiro. O espiritual alimenta e sustenta, para depois vir o natural. Por quê? Porque o que é espiritual quebra o nosso orgulho. O que é espiritual transforma e molda o nosso caráter. Para receber o milagre. Porque receber milagre sem caráter, a bênção vira maldição. Receber a bênção de Deus sem estar alimentado espiritualmente, a bênção vira maldição. Eles vão entregando e vai multiplicando, eles vão entregando e vai multiplicando. Em seguida entregou aos discípulos e estes a multidão. Todos comeram, foi aqui que eu parei. Todos comeram e ficaram satisfeito. Lembra quando você não tinha e agora Deus está te dando em abundância? Lembra quando você orou por algo que você tem agora e às vezes até reclama? Esses somos nós, humanos, que queremos sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. E Deus está dizendo: ei, lembra de onde eu te tirei? Lembra daquele acidente? Lembra daquele hospital? Lembra da família que você veio? Esqueceu? Está ruim? Quer voltar para lá? Deus sempre nos dá um choque de realidade. Irmãos, eu já vi pessoas quase morrendo, sendo curadas e depois não queriam mais nada com Deus. Eu já atendi pessoas que não conseguiam nem falar no hospital, que diziam: não, eu quero ir para a igreja, pastor, eu quero Jesus, eu quero só Ele. É por isso que a palavra precisa quebrar o nosso orgulho.
Eu tenho que estar aberto para isso. Eles ficaram satisfeitos, porque quando Jesus multiplica e abençoa, não é somente para dizer que Ele fez, é para gerar algo prazeroso no nosso coração. Para de focar na falta. Para de focar no medo de faltar. Porque quando Jesus está presente, Ele é o bom pastor. E de nada teremos falta. Creia. Não ouça as vozes do lado, ouça Jesus. Aquilo que pode ser a maior falta hoje é Deus te trabalhando para ser a abundância do amanhã. É quarta de recomeço, é quarta de renovo. E todo renovo começa na maneira de pensar. Feche seus olhos.